Bom dia a todos. Bem, o nosso tema, reconstruindo a realidade. Como tudo que começa com re, é repetição. Então, é construir novamente a realidade. Peço desculpas, a gente está aqui com alguns problemas técnicos essa manhã. Vamos lá. Reconstruir. Então, se é reconstruir, a gente já tem que pensar num processo dinâmico. Isso é dinâmico, porque você está reconstruindo e fazer novamente. Mas não esquecendo que, se é um processo dinâmico, não significa que, por ser um processo dinâmico, que não tenha bases, que não tenha uma diretriz. Porque tudo que não é permeado por valores, vai se perder. E aí não se pode chamar, em verdade, filosoficamente falando, que você está reconstruindo, porque nunca nem jamais foi construído. E isso que a gente precisa pensar nesse processo hoje. Então eu chamo a atenção para que vocês guardem esse pensamento dentro de vocês, para que a gente possa dar início à nossa conversa da manhã. Reconstruir é um processo dinâmico, mas para que algo possa ser reconstruído, ele precisa de bases. Portanto, para se ter bases, você tem que ter, ela tem que ser, toda a sua ideia tem que estar permeada, porque sem valores, sem bases, e aí não podemos chamar de reconstrução. Diz a lenda, vocês vão desculpar, de vez em quando eu vou ter que pular para o lado de lá. Diz a mitologia grega, alguns devem conhecer, o deus Procusto, ou tem aqueles outros nomes que vocês estão vendo ali, que ele tinha uma cabana localizada em determinado ponto, um lugar estratégico, onde todos passavam. E que muitos que por ali passavam, acabavam necessitando de pernoitar. E Procusto, ele tinha uma cama numa medida exata. Então, quando as pessoas passavam por aquela região e necessitavam se hospedarem, Procusto, ele oferecia a cabana para tal noite. Só que, se a pessoa fosse maior que a cama, Procusto cortava as pernas da pessoa porque ela tinha que caber exatamente na cama. Se a pessoa fosse menor do que a cama, Procusto esticava as pernas da pessoa até que a pessoa ficasse exatamente no tamanho da cama, né? Essa mitologia, ela tem por intenção mostrar para a gente que Procusto, o que ele fazia? Ele impunha valores, impunha a sua verdade para as pessoas, né? Você tinha que ser exatamente na medida daquela cama. E a nossa conversa dessa manhã, ela não pretende dar uma fórmula e nem um protocolo para nós alcançarmos a nossa reconstrução da realidade. Não pretende. Nós estamos com certeza absoluta, a base existe, ou seja, tem que ter valores para se construir alguma coisa, porque sem base, que seriam os valores, que seria a única coisa possível de dar as bases, é bem verdade que nós não vamos construir nada. Porém, nós não temos nenhuma intenção nessa manhã, como tinha o Procusto, de impor a vocês nenhum tipo de reconstrução de valores ou de verdade. Vai ser uma manhã de reflexões. Então, já vou avisando que vai ter gente aqui em casa falando assim, essa palestrante é doida, porque ela vai dar uma palestra. E, basicamente, não vai tem um princípio, mas não vai ter muito meio nem fim. E é de propósito isso que eu vou fazer. Então, já vou alertando, não fique esperando que, no final, eu vou dar uma fórmula para vocês, porque eu não vou dar. Amanhã é de reflexão, para que cada um entre dentro de si próprio e possa se encontrar.
Porque aquilo que não encontramos dentro de nós e vamos buscar fora, nós estamos buscando ilusões. Então, nós temos que buscar dentro de nós. Já que meu amigo vai me ajudar, pode passar. Para lá. Pode ir que vai. Foi. Nós temos aí a figura iminente de Albert Einstein, que diz assim: é mais fácil desintegrar um átomo que quebrar um paradigma. Olha que coisa, hein? Então, um paradigma é uma coisa muito mais difícil de fazer do que desintegrar um átomo, segundo Albert Einstein. Para ver como os nossos paradigmas, eles são fortes, eles são raízes que nos deixam presos com muita solidez demais até, porque as coisas não podem ser também sólidas demais. Tudo que prende demais acorrenta. Mas também, se a gente deixar coisas muito soltas, e a gente não tiver nenhuma base, o que vai acontecer? Fica perdido. Passa aí para mim. Essa figura aí, ó, vai mostrar para a gente o que é um paradigma. Para quem não sabe o que é um paradigma, está ali, ó. Paradigma, do grego paradeigma, literalmente modelo, é a representação de um padrão a ser seguido. Nós temos aí essa figura, cada um dos indivíduos estão olhando numa extremidade. Então, a gente já vai vendo que as coisas têm ponto de serem olhadas, pontos de vista. Quem está no extremo vai falar 9. Quem está no outro vai falar o quê? 6. E isso a gente não está falando de uma posição só corporal, que dá a impressão, então, se eu estiver posicionado num determinado lugar, eu estou vendo uma coisa de um jeito, e quem está do outro ponto está vendo de outro jeito, é também uma forma. Por exemplo, quem está olhando aqui para fora, lá na janela, está pegando um ângulo. Quem está mais no canto está pegando um ângulo mais para lá, é verdade. Mas não é só dessa forma que a gente tem que olhar. Mas nós temos que olhar da forma emocional também. Tem dia que a gente está, por exemplo, emocionalmente mais para cima, mais positivo. E pode ser que quando a gente olhar para aquela figura ali, a gente só vai ver o 9. E vai ter dia que a gente está emocionalmente mais para baixo, se sentindo inferior. E aí a gente vai olhar as coisas tudo de um ponto de vista inferior. Por exemplo, se olharem, só um minutinho. Isso, para esse copo aqui, ó. O dia que a gente está inferior, algumas pessoas vão falar assim, está meio vazio. O dia que a gente está para cima, algumas pessoas vão dizer assim, está meio cheio. Né? Deu para todo mundo ver ali a marquinha? Foi? Vocês estão me olhando, né? Então, as coisas, elas precisam, a gente precisa levar em consideração que o homem constrói e dar a definição das coisas. A verdade, ele tem uma definição da verdade. Cada coisa que a gente olhar, nós vamos dar para essas coisas uma definição toda particular, uma definição do nosso ponto de vista, uma definição do nosso lado emocional, mas, acima de tudo, também, a gente tem uma outra posição, que é a posição espiritual. Vai mudar também a posição espiritual? Não? Se uma pessoa está evoluída, tem uma evolução espiritual maior, da menor, muda a forma de olhar? Aí muda, não é? As posições mudam. Quem está mais evoluído vê as coisas de um ângulo mais aberto, com mais profundidade, porque ele está mais evoluído. Quem está menos evoluído vê as coisas de uma forma mais estreita, com um ângulo mais fechado. Então, a gente vai vendo que tudo isso é uma complexidade para a gente chegar a uma construção da realidade. O que é realidade? Agora eu não disse. Vamos lá. E a gente está falando de quebrar paradigmas. Todo mundo conhece a história do macaquinho? Todo mundo? Não, tem gente que não conhece. Peço licença, vou contar. Para quem já conhece, peço licença. Uns pesquisadores resolveram fazer uma pesquisa justamente sobre os paradigmas. Colocaram numa sala 4 macacos. Aí ele é 5 ou 4? 5 macacos, que eu estou de costa. Colocaram 5 macacos numa sala. E colocaram uma escada grande, e que lá no topo daquela escada tinha uma penca de bananas.
Aí o primeiro macaco sobe na escada para pegar a banana, deliciosa, suculenta, que beleza. Só que quando ele começa a subir a escada, um jato de água gelada é jogado nos macacos que ficam abaixo. O que acontece? Os macacos caem em cima dele e batem nele para que aquele jato de água, né, possa parar. Ótimo. Daqui a pouco sobe o segundo macaco, eles já sabem, né? O que vai acontecer? Quando sobe o segundo macaco, acontece a mesma história. E até que então chega um ponto que ninguém mais nem pensa em subir, porque aquele que sobe, ele é surrado. Por quê? Cada vez que sobe para tentar pegar a banana, eles notam que um jato de água fria é jogado nos macacos que ficam embaixo. Então, como todos os macacos já basicamente apanharam, porque observaram que toda vez que subia, eles levavam um jato de água fria, todo mundo estava doido para comer a banana, mas ninguém subia. Aí resolveram tirar um macaco daquela jaula e colocar um macaco novo. Portanto, um macaco que não sabe de nada que está acontecendo lá dentro. Quando o macaco novo entra, ele olha, puxa, que beleza, um cacho de bananas. O que ele faz? Quando ele vai para subir nas escadas, o que faz os outros 4 macacos? Dão uma surra nele. Por quê? Porque já sabem que se ele for subir para pegar a banana, todos eles vão levar um jato de água fria. O macaco, que agora não sabe o que está acontecendo, ele fica assustado, porque ele não fez nada de errado, ele só queria pegar uma banana, só isso. Mas ele fica quieto. Aí tiram mais um daqueles macacos que sabiam da situação, bota para fora, já são 2. E botam mais um macaco novo. Quando o macaco novo chega, o macaco novo faz a mesma coisa. Olha a banana e pensa, uau, que beleza. Vai subir a escada. O que faz os outros 4 macacos, inclusive aquele que acabou de levar uma surra, mas não sabia por quê? Batem nele. E assim foi que, então, eles foram tirando todos os macacos, até que os 5 últimos macacos eram os macacos que não sabiam por quê. Mas ninguém se atrevia a subir na escada. Por quê? Porque subir na escada significava fazer o quê? Levar uma surra. Porém, aqueles 5 últimos macacos, eles não sabiam por quê que eles estavam apanhando. Só os 5 primeiros que sabiam que quando subia para pegar a banana, tomava um jato de água fria. E assim somos muitas vezes nós em relação à vida. Eu ainda agora vinha conversando com uma amiga, falando sobre o poder da mídia na nossa vida. A mídia determina. E a gente concorda, porque a gente acha, bom, como a mídia falou, significa que todos falaram, que a massa falou. E se a massa falou, deve ser verdade, né? Se a humanidade falou que é assim que nós temos que andar, se nós temos que nos vestir sempre de azul, ou sempre de vermelho, ou sempre ler determinados livros, ou ter determinados aplicativos no celular, ou ter um celular novo, ou um carro novo, sei lá o quê, deve ser porque isso é verdade. Porque a massa disse, a mídia falou que a massa disse. Mas a mídia é porta-voz. É seu porta-voz? Eu pergunto. Alguém foi na sua casa lhe perguntar se você concorda? Foi? Na minha casa não foram. Na minha casa não foram. Então, como a mídia está me representando, se ela não me perguntou nada, se ela não me disse nada, me perguntou, o que você acha a respeito de agora todo mundo usar azul? Não me perguntaram nada se eu acho que deve ou se eu não acho. Por que eu estou concordando com isso? Isso é uma reflexão. Por quê? Há mais de 2000 anos atrás, talvez até nós estávamos lá, nós fomos pela opinião de massa, levantamos a mão e dissemos assim, Barrabás. E Barrabás estava certo? Não. Então, é um processo que nós precisamos pensar um pouquinho sobre essa questão das nossas opiniões. O que nós sentimos no nosso coração? Eu não disse que o que nós sentimos conta para fazer uma avaliação, para construir alguma coisa dentro da gente? Vamos lá. Pode passar mais, que agora eu já contei a história do macaquinho todo. Não derrubaram, mas nunca mais subiram. Mas também não sabiam por quê. O triste é isso. Ninguém sabe por quê. Pode passar. Mais um. Aí, deixa eu ver se vai entrar. Entrou. Agora sim. Nós estamos reconstruindo a
realidade. E o que é realidade, hein? Vamos lá. Qualidade ou característica do que é real. O que realmente existe? A verdade. O que vocês estão vendo agora? Ah, era um sapo. E agora? Opa! Então tudo depende? Depende. Qual é a realidade absoluta? O sapo ou o cavalo? Hã? São os dois, ué. Ora sapo, ora... Então, ora é um sapo, ora é um cavalo. Porque tudo depende do momento que a gente olhou. E a nossa vida, ela é cheia de momentos, não é assim? Na nossa família, por exemplo. Há momentos tensos, não é? Há momento que, nos dizeres popular, o bicho pega, não é? E há momentos, assim, extremamente agradáveis que nós convivemos entre nós. Assim são as relações humanas. Mas, vamos lá, vamos construir a nossa realidade. Real para a gente é aquilo que a gente consegue perceber. E aí tem hora que a gente percebe uma coisa e tem hora que a gente percebe outra. Vamos lá. Eu já disse que a palestra não tem meio e fim. Vocês estão antenados. Mas que a gente precisa reconstruir a nossa realidade. E a realidade está falando de verdade. Vamos lá? Pode passar para mim, por favor. Pronto, falei. Isso parece até eu. Vou contar uma parábola para vocês. A parábola da verdade. Aos que conhecem, peço licença. Vou contar para os que não conhecem. Um dia, há muito tempo, a verdade resolveu visitar os homens. Mas ela resolveu visitar os homens sem roupa, sem adorno, do jeito que ela é, nua e crua. Conforme ela foi se apresentando para os homens na terra, todo mundo passava e nem olhava às vezes para ela. Todo mundo rejeitava. Uns tinham um verdadeiro terror da verdade quando a verdade passava. Outros a rejeitavam profundamente. Outros tinham muito medo. E assim foi. Todo mundo rejeitava. Ou seja, a verdade passava, todo mundo dava um jeitinho de fugir dela. E aí a verdade, ela ficou muito triste. Porque, poxa, ela resolveu ir visitar os homens, todo mundo estava rejeitando ela, ninguém queria saber dela. Até que em dado momento ela passa e encontra a parábola. E a parábola vinha toda bonita, bem vestida, toda adornada, toda chique dos últimos, né? E aí a parábola olhou para ela: bom dia, verdade, que cara é essa? Você está toda triste? Ah, não sei, o que está me acontecendo? Eu resolvi vir visitar os homens e está todo mundo me rejeitando, não sei o que está acontecendo, todo mundo, tem gente até que me odeia, quando me vê, me dá aquele olhar de raiva e vai embora. Eu não sei, eu acho que eu sou muito feia mesmo. Ah, que isso, verdade. É porque você já viu como é que você está? Ela olhou, peraí, que eu vou te dar uma arrumadinha. E aí a parábola resolveu emprestar uma daquelas roupas chique dos últimos para ela, né? E aí, então, ela conseguiu andar entre os homens sem causar espantos e sem conseguir ser odiada. E aí, é isso daí, né? Pronto, falei. Não falei? Falei? Como a gente está distribuindo as nossas verdades por aí? Como a gente anda distribuindo as nossas verdades? Nas relações humanas, como temos passado aquilo que julgamos a verdade, hein? Vamos lá? Vamos para o próximo? Agora eu vou ter que sair um pouquinho da câmera, vou para o outro lado, que eu vou ter que pedir. Eu não sei se ela vai reproduzir automaticamente, pelo visto. Sim ou não, sim ou não. Vamos ver se era aqui no meio. Sei lá, vamos lá. Não foi, peraí. Foi? Oi, foi. Não foi. Está dizendo que está reproduzindo. Ah, baixa ali, está. Aqui que não está. Ótimo. Vou convidar vocês para olharem para o canto de vocês, esquerdo. Para que lado que está rodando a mulher? Sentido horário, né? E se a gente olhar lá para o canto direito, para que lado que ela está girando? Anti-horário?
Então, depende do ângulo que a gente está olhando. Depende? Sim ou não? Se eu olhar para o canto esquerdo, ela está rodando no sentido horário. Se eu olhar para o canto direito, ela está rodando em que sentido? Anti-horário. Foi? Isso é para mostrar para a gente que a nossa verdade é só um ponto de vista. E o que é um ponto de vista? Está aí a cola. É uma vista num ponto. Imagina a minha vista num ponto. Um ponto, ó. É muito estreito, não é não? É muito estreito. Mas nós discutimos, brigamos pelo nosso ponto de vista. Às vezes, até com isso, criamos inimizades em função disso. Verdadeiras antipatias nos nossos relacionamentos humanos, por causa de pontos de vista. Mas eu estou certa, você, Roberto, está errado. E aí a gente briga por causa disso. Olha que bobagem. Que bobagem. Uma pura bobagem. Podemos ir? Vocês gostaram? Vamos lá. Da verdade nossa, que é um ponto de vista, nós vamos ver nesse slide aí que ela tem 3 aspectos, ou 3 versões, dá para ver ali? Ó, a sua, a minha e a verdadeira. Sabe como a gente chega nessa conclusão? Sabe quando é que se chega a essa conclusão? Vou dar uma pista. Quando a gente chega para conversar sobre as relações humanas. Os maridos e as esposas chamam isso de DR, discutir a relação. Né? Mas a gente tem que discutir relação uns com os outros, não é só marido e mulher, não. Pais com os filhos, filhos com os pais, os amigos, às vezes. É quando a gente chega para conversar, porque a gente está olhando a situação com a nossa bagagem emocional, com a nossa bagagem espiritual, com a nossa bagagem intelectual, ou seja, com o nosso ponto de vista. Aí eu começo a conversar com o Roberto. Ele também está vendo tudo isso pelo mesmo ângulo, pelos mesmos aspectos que eu acabei de colocar, pela bagagem emocional, espiritual, intelectual. Mas quando ele começa a conversar comigo sobre uma situação que eu promovi entre eu e ele, ou que nós promovemos, provavelmente, eu começo a olhar e falar assim, olha, sabe que eu não tinha visto isso? Não tinha. No entanto, eu estava olhando para você, estava achando que você estava de perseguição comigo. Mas agora você falando sobre por que você me respondeu daquele jeito, eu começo a ver que a forma que você viu também era uma visão sua, emocional. A gente agora só tem que sentar para a gente chegar nos finalmente. Para a gente chegar a um consenso entre aquilo que eu tenho e que eu sou, sobre os meus aspectos, e sobre os seus aspectos emocionais, espirituais, intelectuais. E aí a gente vai fazer aquela terceira ali, ó, que é a verdadeira. Mas a questão é, nessa nossa período chamado de pós-modernidade, nós temos tempo para isso? Eu costumo brincar que a gente anda assim na rua. Olha só, quando a gente está no centro histórico de Petrópolis, aí vem passando uma pessoa do outro lado da calçada. A gente faz assim, oi fulano, tudo bem? E vai andando, pedindo a Deus para ele não dizer que está tudo ruim. Não é? Não? Se vocês riram, vocês se encontraram. Porque se ele falar que está tudo ruim, o que eu vou ter que fazer? O que a caridade manda? Parar, atravessar a rua e falar, mas o que está acontecendo? E aí, eu olho assim para o relógio e falo assim, caramba, vai me atrasar tudo que eu tenho para fazer até o final do dia. Não é assim? Porque a gente está cheio de quê? De coisas para fazer, de coisas. A gente tem tanta coisa para fazer. Ô, gente importante, a nossa agenda ultimamente está maior do que a da rainha da Inglaterra, com todo respeito a Elizabeth. Né? Está cheia de compromissos. Mas quem foi
que encheu a nossa agenda de compromissos? Fui vocês mesmos? Não brinca. Né? Mas vocês fizeram isso de livre e espontânea vontade? É uma pergunta agora. Ou a vida cobrou de vocês? Né? Quanto à vida ter cobrado de mim, eu tenho que ver até que ponto saber distinguir o necessário do supérfluo. Né? Será que tudo que está dentro do meu contexto, da minha agenda de preocupações e de tarefas, elas são verdadeiramente necessárias ou contaram para mim que era necessidade? Então, a gente está reconstruindo a realidade, fazendo uma nova construção, uma nova reflexão. O que não é por um acaso, é proposital. O nosso mundo está em transição? Está em transição. Ao que parece, tudo que está em transição está em mudança. E ao que parece que tudo que muda tem dinamismo. Então, vai ter que ter reflexão, não vai? O que é reflexão? A palavra significa dobrar-se sobre si mesmo. Quando eu me dobro sobre mim mesma, tem uma coisa que eu encontro aqui no meu abdômen. O olho bate logo lá. O que é? Umbigo. E é engraçado que quando a gente se dobra, vocês viram que eu tive que dar uma dobradinha no joelho? Usar essa dobradiça aqui que tem no joelho. É a dobradiça da humildade. A palavra humildade, ela significa reconhecimento. Olha o re de novo, ou perseguição. Reconhecimento é se conhecer novamente, de novo. Então, é um processo dinâmico? É um processo dinâmico. Que vai me levar a este processo chamado humildade, porque humildade é processo. Eu já ouvi gente que falou assim, já li o Evangelho, agora eu perdoo todo mundo. Eu queria que me ensinasse a fórmula mágica, porque nem isso está no Evangelho, isso. No Evangelho até diz que perdoar não significa novamente ter convivência estreita, amizade profunda pelo outro novamente. Até porque houve uma ruptura ali, que precisa ser novamente reconstruída. Mas diz a pessoa que já perdoa tudo. Eu vejo o processo de humildade como um processo verdadeiramente, que todo dia você vai fazendo esse processo de reconhecimento. Como é que eu posso me reconhecer? É uma coisa que a gente sempre fala. Autoconhecimento e reforma íntima. Nossa, que coisa chata, toda vez é a mesma coisa. É, verdade. Sem a pessoa se conhecer, como ela saberá o que tem dentro dela de orgulhoso e de egoísmo para ser modificado? Se eu todos os dias não me observar, não me conhecer, como eu poderei limpar as duas chagas da humanidade, chamada orgulho e egoísmo, que estão dentro de mim, se eu não sei que elas estão lá dentro de mim? Processo dinâmico. Então, é uma era de muita reflexão, dobrar-se sobre si mesmo. A gente vai dar logo de cara com o nosso umbigo. E aí a gente só tem que pensar: o meu umbigo é muito grande ou muito pequeno? Só isso. Todos entenderam? Foi, né? É muito grande ou muito pequeno nesse meu processo? E ir trabalhando o tamanho desse umbigo, para que ele não se transforme no centro do universo. Kardec, na questão 895 de O Livro dos Espíritos, perguntou: quais indícios que nós podemos observar, sentir numa pessoa que ela ainda tem um atraso na sua evolução? A resposta: o interesse pessoal. A pessoa que tem muito interesse pessoal, o umbigo dela é pequeno ou o umbigo dela é grande? Falaram lá atrás que é desse tamanho, uma coisa imensa.
E nós estamos vivendo um período em que o interesse pessoal tem prevalecido muito, não tem? Ou não? Estou errada? A minoria tem prevalecido. Vamos lá? Não sei o que vem depois, que eu já estou longe. Modernidade líquida? Isso. Talvez nem todos conheçam essa terminologia, modernidade líquida. Ela vem de um sociólogo que já desencarnou, tem um ano e pouco, chamado Zygmunt Bauman. E ele chamou a nossa sociedade, esse período chamado de pós-modernidade, de líquido. Acabaram de botar líquido no copo, vou pedir para botar um pouco de líquido no meu. Olha só, foi ótimo, obrigado. Esse líquido que o Roberto botou aqui dentro, antes ele estava nessa jarra, né? Então ele tinha uma forma meia ovalada, não tinha? Eu aproveitei a deixa dele. Aí ele botou o líquido aqui dentro. Como é que ficou? Qual a forma agora? Ficou meio cilíndrico. Porque tudo que é líquido é assim. Você botar um líquido, esse copo de água na minha mão aqui, esse copo todo, eu consigo reter? Não. E o que vai acontecer? Ele vai escorrer entre os dedos. É um período de insegurança, de que as coisas têm a forma que a gente bota. Tem a forma que eu estava ali dentro, agora eu botei a forma que está dentro do copo. É um período que os valores são assim, líquidos. Um valor líquido, ele oferece algum tipo de consistência, algum tipo de base? Não, não tem base. O que é líquido não tem base. Porque muda com constância. Muda toda hora. Acabou? Olha, a prova cabal foi o Roberto. Ele tirou, me fez a gentileza de botar um pouco de água para mim. Tirou dessa jarra que tinha uma forma e botou dentro desse copo que tem outra forma. Então, as formas são assim. Nós estamos num momento da sociedade, num momento sem valores. Nós saímos de uma sociedade rígida, sólida, e caímos numa líquida. Qual das duas era melhor? Não vou responder mesmo, vou deixar vocês pensando. Né? Mas essa eu não respondo mesmo, vai fazer parte da reflexão. Né? Não respondo mesmo, de verdade. Isso é para vocês irem para casa e pensar qual das duas é a melhor. Então, nós vivemos num período, que está lá, primeiro slide, lembra que eu botei ali desapego entre aspas? Entre aspas. Porque não é um desapego de se desidentificar das coisas, de evoluir, mas é um desapego de descartar. Tudo é descartável nessa época, nesse período chamado de pós-modernidade. E quando falamos de tudo, nós não falamos só de objetos, de coisas, mas nós falamos de pessoas. Como são as relações hoje? É tudo muito passageiro, é tudo líquido. Né? Para nós criarmos maturidade emocional e espiritual, é necessário relacionar-se? Isso é uma pergunta que eu faço a vocês de casa e aqui, que estão aqui hoje. É preciso relacionar-se? É. Nesse processo nosso de relacionamento, eu pergunto a vocês, existe atritos? Existe. E agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quando há atritos nesse processo de relacionamento, nós devemos abandonar ou tentar conviver? Qual dos dois vai me dar maturidade espiritual e emocional? Abandonar o conflito para trás ou tentar enfrentá-lo? A outra questão ali, tudo é provisório, claro. A individualização, estamos nesse período, cada um para si e Deus para todo mundo. E que as nossas preces não sejam assim, Senhor, olhai por mim, não é assim? Pela minha família, e aí no final, pela humanidade. Não entendi nada, estou sendo sincera. Sabe por quê?
Para mim só? Para minha família? Não era mais fácil? Senhor, olhai pela humanidade. Resolvido. Eu faço parte da humanidade? Então não precisava botar nem o eu e nem a família. Muda? Muda. E nós, pergunto para vocês, nós somos uma grande família perante Deus, não pergunto para a gente, mas perante Deus, para Deus, nós somos uma grande família ou eu sou eu, você é você? Sensação de potência, é verdade, porque não tem nada que dura. Perda de sensibilidade moral, sem dúvida. Desunião do ser e do estar. Ser, permanência. Estar, impermanente. Eu estou Enir, mas eu sou Enir? Não, já vou respondendo. Eu sou um espírito, eu sou reencarnacionista. Aqueles que são. Nós somos um espírito imortal com muitas vidas, Num outro ângulo de olhar para isso, é um período em que as pessoas amam muito as coisas e gostam das pessoas. Há uma diferença? Opa, entenderam? Falei rápido. É um período em que as pessoas amam muito as coisas e gostam das pessoas. Opa, que coisa esquisita. Pode passar. E aí há um período em que isso tem uma consequência. E que me diga se nós não estamos vivendo essa consequência aqui. Se isso é mentira. Nós estamos tendo um período de grandes pessoas com depressões, fobias, com drogadição. Tem muitas drogas, muitos vícios. Fundamentalismo, temos. Violências agudas, temos. Por quê? Porque ninguém aguenta não ter valor. Porque se você não fizer parte diante de um processo dessa sociedade, uma sociedade consumista que quer ter, porque o ter está desvinculado do ser, você nem é conceituado. Uma pessoa hoje desempregada, ela não é conceituada, ela está à margem da sociedade. Sabe por quê? Porque ela não pode consumir, não pode alimentar esse circuito. Um exemplo, um outro para a gente entender. Um morador de rua, perdeu ou não a cidadania? Isso é só coisa do Cristo, né? Era coisa do Cristo que o leproso, naquela época, ou que tinha mal de Hansen, perdia a cidadania. E hoje não se tem o mal de Hansen, às vezes, mas se perde a cidadania. É só uma reflexão. E aí a gente vai ter também a ansiedade e essa irritabilidade. Porque a gente precisa demais viver com tudo que tem dentro da sociedade. Precisa de internet, precisa de tablet, precisa de tudo. Preciso até mesmo me vestir tal e qual e ler tal e qual. Engraçado. As minhas necessidades são as de vocês? Eu posso garantir vocês que não é. Posso garantir que tenha coisas semelhantes, mas não são todas iguais. Não são todas. Há muitas semelhanças entre as minhas necessidades e as de vocês, mas nós não somos todos iguais. Vamos lá? E aí a gente vai chegar num processo que a gente vai ver que a verdade é uma dimensão muito complexa, não é? Esse homem está dentro, ele está fora, está no meio, está onde? Dá para ver? Dá para sentir a dimensão? Quem está aqui? Acho que quem está em casa também. Lá é o Van Gogh, o que é aquilo? É uma mulher, o que é? Porque a verdade é uma dimensão muito complexa. Nós não podemos banalizar as coisas. Que é o que está fazendo hoje, se banaliza tudo é banalizado. E o pior de tudo é que os nossos sentimentos estão sendo banalizados. E quanto mais os nossos sentimentos forem banalizados, eu vou fazer agora uma pergunta. A violência aumenta ou ela diminui? Aumenta. Nós temos necessidades emocionais? Temos ou não? Nós temos necessidade de sermos amados? Eu tenho. E vejo muitos que têm. Pode passar, Roberto. A nossa visão. Vamos lá. Foi enviado para o interior, um lugarejo no Brasil, 2 vendedores de sapatos. Aí chegou o primeiro, olhou para aquele povo e mandou assim um WhatsApp para o gerente dele.
péssimo mercado de trabalho. Ninguém aqui usa sapatos. Mas em seguida chegou outro, olhou e mandou um zap para o gerente. Ótimo mercado para vendas, porque aqui ninguém tem sapatos. Não é? Tudo é a forma com que a gente olha para a vida. O mundo está em crise? Tá, a gente não é alienado. Mas a forma com que vamos lidar com isso é que é pessoal. Eu posso contribuir? Se vocês não sabem, eu digo para vocês, podem. Podem contribuir. Para o mundo sair de crise? Sendo menos um a estar em crise. A pessoa nessa sala, menos um está em crise hoje? Já é uma beleza. Quem está assistindo a gente em casa? O Brasil, menos um a ter crise? Nossa, acabou a crise. Vamos lá. Deixa eu ver o que vem depois aí. Porque a nossa crise, eu vou falar rápido disso, mas depois eu posso dar essa tabela para quem quiser. O nosso momento de crise, todo mundo fala que é econômico. Mas nossa crise não é econômica. É uma crise de valores, gente. É uma crise de valores. Olha para o nosso Brasilzinho. Nosso Brasilzinho é pobre? Não, ele é cheio de possibilidades. Mas aqui no Brasil mora gente miserável, que não tem o que comer. Oh, Deus. Não é uma crise econômica, gente. A crise é de valores. Se nós não permearmos as vidas de valores, nós não vamos sair dessa crise. Essa crise é nossa. Porque é uma crise de mudanças, de reconstruir a realidade. Nós queremos demais esse planeta de regeneração, mas a gente está esperando que alguém venha trazer ele. A gente e os nossos ídolos de pés de barro. Esse mundo vai ser de regeneração quando a gente tiver regenerado interiormente. Quando a gente fizer as coisas boas, não porque o outro está fazendo, mas eu estou fazendo porque me faz bem. Ah, mas vão lhe chamar de boba. Deixa a pessoa chamar. O importante é o que eu trago dentro de mim, são os meus valores. Porque são os meus valores que me dão bases para eu poder reconstruir a minha realidade, que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho mais até. Pode passar, eu vou passar essa tabela aí, outra hora a gente conversa, porque a gente já está em cima da tábua da beirada. Vamos lá. E aí, qual o próximo? A cor do mundo. Vou contar de novo história. História é bom que fica. Tinha um ancião na beira da estrada. Assim, uma estrada que dava entrada para uma cidade. Passou um homem de carro com a família e perguntou assim para o ancião: como é que são as pessoas aí dessa cidade, hein? Aí o ancião respondeu assim, com uma pergunta: me conte primeiro, como é o lugar da onde você veio? Aí ele falou assim: o lugar da onde eu venho é maravilhoso, as pessoas são amigas, eu fiz uma centena de dezenas de milhares de amigos, um lugarzinho bom da onde eu vim. Eu só estou vindo para cá mesmo por causa de trabalho. Aí o ancião falou assim: essa cidade é igualzinha da onde você veio. Aí o cara: ai, que bom, ele entrou todo feliz e foi embora. Não demorou uns 10 minutos para um outro carro. Perguntou para o ancião a mesma coisa: como é que é o povo dessa cidade aí? Como é que é o povo? É bom? O ancião falou assim: como é que é lá o lugar de onde você veio? Ô, gentezinha egoísta, hein? Eu estou saindo de lá porque eu só tinha traste naquele lugar. Eu não suportava. Ô, gente insuportável. Estou saindo dessa cidade porque lá ninguém valia nada. O ancião virou e falou para ele assim: aqui é a mesma coisa, acho melhor você ir embora. E ele foi embora. A gente precisa tirar os nossos óculos escuros. Sabe aquela pessoinha que vive com a gente, que a gente denomina ela de pedra no sapato, de mala sem alça? Pois é. Bota uma rodinha nela, né? E bota um remendinho no teu calo, lá, para não doer tanto aquela pedrinha, compra um sapato mais larguinho. O problema da nossa vida é que a gente bota rótulos nas coisas e nas pessoas. E se não bastasse colocar os rótulos, porque pior ainda, agora vem a segunda fase, a gente pega aqueles vidros todos que a gente enfiou os rótulos, joga numa prateleira e larga lá pela eternidade. Ou seja, a gente condena a evolução das pessoas dizendo que elas são sempre as mesmas.
Mas quem é sempre o mesmo? Aí agora vocês respondem, tá? Senão vão me expulsar. Então, né? Então a gente tem que começar a mudar. Vamos lá? Já foi. E foi e voltou. Aperta de novo, a gente não pode desistir. Vamos lá. O que se deve entender por lei natural? Opa, agora já é o livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade. Oba, é isso que eu estou procurando. A verdade é a felicidade. Oba, era isso que eu estou procurando. E assim, vamos lá, vamos ver, vamos continuar. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta das leis de Deus. Pergunta. Onde é que está escrito as leis de Deus? O Kardec disse na 625 que é na nossa consciência, né? Ih, nossa mãe do céu. Então, para onde que eu tenho que olhar? Para dentro. Isso, nossa mãe. Vamos lá? Vamos lá. Está acabando. Aguenta firme. Diz lá. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Podemos. Mas aí Jesus deixou para a gente um norte para a gente não ter como se sabotar, que é sabotagem. Ele disse, vede o que querereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Então é só não fazer com os outros aquilo que você detestaria receber em troca. Isso só para a gente não se sabotar, senão a gente fala assim, mas eu não sabia que eu te fiz mal, a gente fala, né? É só a gente se colocar do outro lado. Mas aí a gente tem que sair da nossa postura aqui, né? A gente tem que sair da onde? Do centro do nosso universo, que é o umbigo, e se colocar aonde? No lugar do outro. Isso dá trabalho? Dá um trabalho danado. Por isso que reconstruir dá trabalho. Tudo que é construção exige o quê? Trabalho. Trabalho não é toda ocupação útil, diz Kardec. Então, fazer reforma íntima também é trabalho, porque é uma ocupação útil. Então, se a gente não for útil, o que a gente vai ser? Vamos lá? Estou acabando. Não tem fim a palestra, tá? O palestrante é incompetente mesmo. A regra do bem e do mal... A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Resposta. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, o problema está nos excessos. O problema está em criarmos necessidades que não possuímos. Né? É isso? Diz a lei de causa e efeito que a escassez que por hora possamos viver, elas representam os excessos de outrora. Certo? Que a escassez que estamos vivendo, ou que podemos viver, representa os excessos de outrora. E digo também, que os nossos excessos, eles têm por consequência a escassez na mesa de muitas pessoas. Pode passar. Estou acabando. Não, já acabei, senão ninguém aguenta. Não, já estamos nas 5. Vamos lá. A lei, cada um é que tem que decidir a sua própria vida. O que eu menos entendo nesse momento da nossa vida é o individualismo pelo qual estamos encarando todas as crises que estamos vivendo.
como se ela não dissesse respeito a nós mesmos. Quando Jesus veio, ele teve uma preocupação muito grande de mostrar para todos nós que Deus era Pai, que é Pai, Deus é Pai. Uma vez essa representação de Deus mudando dentro de nós, mostrando que Deus é Pai, isso traz muitas consequências e muitas reflexões para a nossa vida. Se Deus é Pai, nós somos verdadeiramente irmãos uns dos outros. Estamos ocupando temporariamente, às vezes, o lugar de pai, lugar de mãe, mas que são passageiros, né? Estou mãe, estou pai, estou filha, estou cunhada, enfim. São representações sociais, que nós sabemos que vivemos essas representações aqui, que elas são de suma importância para nós, para que possamos construir, através da reencarnação, construir não só entre nós laços consanguíneos, famílias por laços consanguíneos, mas que o objetivo da reencarnação é fazer justamente que venhamos a criar entre nós laços espirituais que são eternos. Ou seja, para que finalmente, depois de muitas vidas, ora participando da família de lá, ora participando da família de cá, ora participando da outra família, nós possamos nos olhar uns para os outros e nos sentirmos, não é saber só, mas nos sentirmos o quê? Irmãos uns dos outros. Então, se o outro é meu irmão, com que direito eu tiro o direito dele? Só porque eu acho que eu quero, porque eu desejo? Então é um momento que a gente precisa expandir esse pensamento. E somos irmãos uns dos outros. A crise que hoje o mundo vive tem nada a ver, se a gente for pensar, com uma crise só econômica. O econômico é só a ponta do iceberg. A crise são de valores. Quando nós pararmos de darmos vazão aos nossos desequilíbrios internos, que nos levam por os excessos, a escassez do outro diminui. Porque desigualdades faz parte do processo de existência. Pobreza, por exemplo, faz parte de um processo de existência, às vezes até de solicitação de gênero de provas. Mas ser miserável, não. Aquele que passa miséria, ele passa por culpa nossa. Não é só um problema econômico, mas é um problema social que a gente precisa pensar. Então, que possamos hoje ir para a nossa casa, que essa palestra não teve meio e fim, não teve mesmo e não vai ter, levando essas reflexões para que nós possamos reconstruir a nossa vida, lembrando que são os valores que norteiam a nossa vida. Acreditar que pode viver sem valores é uma ilusão. O que a gente não pode viver é engessado. Isso não. Isso não. Então, que possamos levar para a nossa casa muitas das reflexões e aproveitar aquilo que o Mestre Jesus deixou para a gente há mais de 2000 anos e fazer dele, que é o nosso modelo e nosso guia, ser verdadeiramente na nossa vida um modelo e um guia para nortear a gente nesses processos de transformação social. Muito obrigada pela paciência de vocês. Um bom dia, bom domingo.